Então, continuando, né, a correção das atividades, a primeira pergunta é: a Revolução Francesa teve início em 1789. Neste processo, há ou, né? Então, a gente está falando aí que a Revolução Francesa começa em 1789 e ela vai até 1799, né? A Revolução Francesa durou 10 anos, foi um processo revolucionário. Então, vamos ver aí a pergunta. Neste processo, há o, né? Então, a resposta correta aí, dentre essas alternativas, é aquela lá, a quarta alternativa. 18 de Brumário foi um golpe de Estado que recebeu apoio de um grupo político-militar e foi responsável por consolidar os interesses burgueses na França. Então, 18 de Brumário foi aquele golpe de políticos e militares, né, liderados aí por Napoleão Bonaparte, né? E com esse golpe extingue-se, né, aquela alternância entre girondinos e jacobinos e consolida o interesse burguês, né, o interesse da burguesia francesa. O que era o interesse da burguesia francesa? Era tirar o rei absolutista, né, o Luís XVI, e isso vai ser consolidado com o golpe, né, 18 de Brumário, que leva Napoleão ao poder. Questão 2. Prossigo. 1000 vozes servem de arauto para a novidade. A Bastilha foi tomada. Não acreditei e fui ver o cerco de perto. No meio da greve, encontro um corpo sem cabeça estendido, no meio do riacho, rodeado por 5 ou 6 indiferentes. Faço perguntas. É o governador da Bastilha. O episódio narrado marca o início de um dos momentos políticos mais importantes da história europeia. A Revolução Francesa, a tomada e destruição da fortaleza da Bastilha, explicita. Então, ele narrou aí, né, a tomada da Bastilha, né, e ele diz que chegou, né, lá onde que estava vendo, né, o cerco, a tomada da Bastilha, e encontrou um corpo, né, que havia sido jogado ao riacho, né, um corpo que estava sem cabeça, que era do governador, né, do diretor lá da Bastilha. Então, essa destruição dessa fortaleza, né, dessa prisão da Bastilha, vai explicitar, né, vai mostrar, né, o que isso vai mostrar? O levante popular sob direção burguesa contra um dos maiores símbolos da opressão política do absolutismo. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a Bastilha, né, a prisão da Bastilha, era uma prisão onde o rei mandava os seus opositores, mandava aquelas pessoas que opunham-se ao governo do rei. E aquela tomada daquela prisão, né, serviu aí de incentivo, né, um maior incentivo para a burguesia lutar pelos seus direitos, né? Lembrando que a burguesia, nesse período absolutista, fazia parte lá do terceiro estado. Questão 3. Em julho de 1789, na França, enquanto os deputados reunidos na Assembleia Nacional procuravam abolir o antigo regime por meio da elaboração de novas leis, as massas trabalhadoras também entravam em ação, tomando a Bastilha. A partir desta informação, podemos caracterizar a Revolução Francesa como um movimento que, a alternativa 5 lá, né, a quinta alternativa, foi promovido pela burguesia em defesa de privilégios da nobreza
e combatido pelas camadas populares que tomaram a Bastilha para protestar contra as novas leis que aboliam o antigo regime. Tá? Então, a caracterização é essa. No processo da Revolução Francesa, um dos grupos políticos reagiu, em 1792, contra o conservadorismo. Aqui o texto se refere. Eles assumiram o poder, proclamaram a República na França e adotaram uma série de medidas para atender aos interesses da população. Assinale a alternativa abaixo que identifica esse grupo político. Tá? Então, qual que foi o grupo, né, político que, nesse processo de revolução, proclamaram a República e adotaram uma série de medidas, né, para atender interesses da população? Foram os jacobinos, né, os primeiros, logo após a Revolução Francesa, os jacobinos passaram a governar o país. Nós sabemos que, muitas vezes ali, eles fizeram um governo autoritário, né? E logo em seguida os girondinos tomaram o poder. Mas foram os jacobinos os primeiros a governar a França. A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799. Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França com o golpe de 18 de Brumaire. Esse acontecimento foi influenciado pelos ideais do iluminismo, né? Nós estávamos falando aí sobre iluminismo. 6. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social, né? As pessoas estavam revoltadas com a situação da França, né? Tanto a situação econômica, social, então a população já estava revoltada. O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais. Uma assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos 3 estados, né, das 3 classes sociais, para debater soluções. 7. Em 1791, os colonos franceses quiseram contestar o jugo da metrópole, que se reservava o direito de monopólio sobre suas mercadorias. Os escravos também aproveitam para se sublevar. E os sangues-melés, né, literalmente sangue misturado, reivindicam a cidadania francesa. Eles obtêm em 1792 e, no ano seguinte, a escravidão é abolida. Qual foi o episódio ocorrido em agosto de 1791 que provocou tantas mudanças no Haiti? Tá? Então, aqui nós estamos falando um pouquinho da influência da Revolução Francesa no Haiti, né? Que é aqui na América. A promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, quando se promulga, né, a declaração, quando se cria a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, muitos escravos, né, muitas pessoas que moravam, né, ou que estavam escravizados no Haiti, vão se identificar como franceses, né? O Haiti era uma colônia francesa, então eles vão se identificar como franceses e, identificando-se como franceses, eles vão, né, pedir que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão seja colocada em prática no Haiti, já que o Haiti pertencia à França e, como não houve uma forma de se resolver isso, né, acabaram dando, então, a cidadania francesa. Quando eles passam a ter a cidadania francesa, eles também têm o direito, né,
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e logo em seguida eles são libertados, tá? Então, o Haiti foi um dos primeiros países a libertar os escravos, tá? E o Brasil tinha até medo disso, dessa revolução que ocorreu no Haiti, ocorrer aqui também no Brasil. Questão 8, observe atentamente a gravura abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos observar aí, né? Ela tem aqui, ó, embaixo, aí, carregando os outros dois rapazes, né? Uma pessoa. Essa pessoa, ela né, representa aí o terceiro estado, tá? E ele carrega nas suas costas o clero e a nobreza. É uma charge, né? Uma imagem, uma gravura que demonstra a situação em que a França vivia, tá? O terceiro estado carregando a nobreza e o clero, né, que eram o primeiro e segundo estados. Então, a imagem retrata a sociedade francesa do antigo regime, clero, nobreza e servos, quando somente estes últimos pagavam impostos, né? Pagavam impostos para sustentar a nobreza e o clero. Questão 9. No Brasil, entre as revoltas que foram influenciadas pela Revolução Francesa, podemos destacar a Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana. Tá? Então, a Revolução Francesa, né, ela vai inspirar os baianos, né, inspirar a Conjuração Baiana que ocorreu aqui no Brasil. A Revolução Francesa representou um marco na história ocidental, por seu caráter de ruptura em relação ao antigo regime. Entre as características da crise do antigo regime na França está, né, qual que foi a característica? Olha só, a crescente mobilização do terceiro Estado, né? O grupo que formava o terceiro Estado vai começar a se mobilizar para derrotar o antigo regime. Esse terceiro Estado, né, nós vimos lá que era composto pelos jacobinos, que era a baixa burguesia, os girondinos, a alta burguesia, os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, os camponeses. Então, essa mobilização do terceiro Estado, ela vai ser liderada pela burguesia, tá? Pelos girondinos e pelos jacobinos. Tanto que, no primeiro governo, foram os jacobinos, depois tiraram os jacobinos e assumiram os girondinos. Então, a liderança, né, da mobilização, ela é feita pela burguesia, contra os privilégios do clero e da nobreza, né, contra as classes mais privilegiadas do antigo regime. Agora, aqui a primeira atividade da Revolução Francesa, mas lá do PET, né? Compete-vos, portanto, decidir se Luís é inimigo do povo francês, se é estrangeiro. Luís combateu o povo, foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro prisioneiro de guerra. O traidor não era o rei dos franceses, era o rei de alguns conjurados. Fazia recrutamentos secretos de tropas, tinha magistrados particulares, considerava os cidadãos como seus escravos. Esse discurso foi feito por Saint-Just, né, lá em Lisboa, depois, tá? O discurso de Saint-Just, com seu tom acusatório, remete às relações entre a população e o rei Luís XVI. Durante o processo revolucionário, que teve como consequência, qual foi a consequência desse processo revolucionário? O julgamento de Luís XVI, né? O Luís XVI foi julgado, condenado e foi decapitado, né? Na guilhotina, cortaram a cabeça do Luís XVI lá na guilhotina, né? Ele foi guilhotinado. E então, quando ele é morto, né? Que ele vai ser decapitado,
o governo é tomado, então, aí pelos burgueses, né, que vai ter continuar a revolução, o processo revolucionário, passar pelos jacobinos, girondinos, até o golpe de 18 de Brumário, dado por Napoleão, quando Napoleão assume o poder. Tá? Então, esse texto aí do Saint-Just é referente aí ao julgamento, né, de Luís XVI. Questão 2. Pode-se dizer que, ao final do processo, Napoleão Bonaparte surgiu como um garantidor da igualdade social, principalmente favorecendo a classe camponesa? Justifique sua resposta. Será que Bonaparte ele vai garantir, né, a igualdade para todos na França, inclusive para a classe camponesa, ou será que ele vai atender mais aos pedidos da classe burguesa? Sim, após o período de turbulência e agitação popular, né, da década de 70, né, do processo revolucionário, a ascensão de Napoleão ao trono da França gerou uma estabilidade necessária à burguesia como classe dominante, impondo-se aquela aristocracia, né, aquele grupo que governava, e as classes trabalhadoras e camponesas. Tá? Então, o Bonaparte aí ele vai fazer, né, vai gerar uma instabilidade para a burguesia. Isso, muito bom. Aqui, surgiu aí alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tudo certinho? Sem problema nenhum? Que bom. Estou gostando de ver, né? Todo mundo aprendendo Revolução Francesa. A gente pode dar uma prova só de Revolução Francesa. Então tá certinho. Vamos lá para o nosso chat.